meu questionamento, a gente preparou um levantamento assim, de como o Flamengo vem trabalhando desde a final do estadual. O meu questionamento não é sobre ontem, sinceramente. Eu ainda acho bem discutível o Flamengo não ter a força máxima contra o Palmeiras em São Paulo. Não ter se programado para chegar naquele jogo como o Palmeiras fez. O Palmeiras poupou contra o Inter e chegou com um time titularíssimo contra o Flamengo. O jogo foi uma porcaria, eu sei. Mas olha só, o Flamengo usou força máxima nas 2 finais do estadual. Campanha histórica, levantou caneco. Aí contra o Milionários, que é um jogo que acontece entre as finais, estreia de Libertadores, e esse empate pode custar a liderança, muito mais do que a derrota de ontem, esse empate, ele pode custar a liderança no meu entendimento. O Flamengo poupou Léo Pereira, Ayrton Lucas, Luiz Araújo. E o De La Cruz passou mal, segundo a versão oficial do clube. Aí força máxima contra o Nova Iguaçu. Poupou o Fabrício Bruno, um jogador só, nem vou falar, porque ele vinha de um desgaste de data FIFA contra o Palestino. Contra o Atlético Goianiense, poupou o Varela, um jogador só, nem é poupar, né? Uma coisa bem pontual. Aí contra o São Paulo, deixou a Arrascaeta no banco, o Luiz Araújo acabou jogando 80 minutos porque o Cebolinha se machucou, seria outro poupado naquele dia. Contra o Palmeiras, De La Cruz e Pedro no banco, o Cebolinha não jogou por lesão. E aí ontem, muitos jogadores poupados. Varela, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta, Pedro e o Luiz Araújo, Cebolinha lesionado. E o Alan não viajou porque o Flamengo detectou nos exames que ele reagiria muito mal à atitude. Vamos ouvir o Tite, justificando a escolha de ontem e esse processo de quando você poupa e quando você vai com força máxima. Primeiro, a ciência ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande, com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então, tu olha num planejamento que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então, a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Só sobre aquele quadro que a gente viu, assim, a minha questão com relação aos jogadores poupados é o jogo contra o Palmeiras, mas principalmente o jogo da volta do Campeonato Carioca. Aquele jogo ali era um jogo que, pensando na batida forte que o Flamengo ia ter, tendo construído um placar de 3-0 no primeiro jogo, era um jogo onde o Flamengo poderia ter poupado vários dos seus titulares. E a diferença do jogo de ontem para os outros jogos que a gente viu ali de jogadores poupados é que ontem o Flamengo sequer tinha esses jogadores no banco. Porque contra o Milionários lá, por exemplo, estava até conferindo aqui, Luiz Araújo estava no banco, o Ayrton Lucas estava no banco, sendo que o Ayrton Lucas não joga, mas quem joga é o Vinha. Então, assim, você tinha os jogadores à disposição. Ontem o Flamengo não tinha esses jogadores sequer à disposição. Eu não ligo para discussão sobre poupar ou não poupar. Acho isso completamente irrelevante, se poupou, se não poupou. A responsabilidade é do treinador de administrar o elenco dele dentro da temporada. E o dia a dia acaba indicando isso. Eu ia falar agora, até porque a gente já não tem mais como acompanhar o dia a dia. Então a gente não sabe se o cara que ele vai poupar está treinando a menos e o cara que ele vai colocar está rebentando os treinamentos e está pedindo passagem. O que eu não aguento é usar o poupar ou não poupar, administrar, como justificativa para jogar mal. O time não jogou bem hoje, nós estamos tendo que poupar jogadores por causa da sequência, porque tem jogo às 11, porque tem jogo na altitude, porque tem jogo não sei o quê, porque tem jogo de estadual. A produtividade do time é que precisa ser questionada. Contra o Palmeiras faltou, ontem também mesmo com esse time faltou. Em vários momentos o Flamengo é muito econômico, isso está irritando o torcedor. Goianiense faltou. Até nos jogos com os principais jogadores Contra o Milionários faltou. Então,
A cada jogo é uma justificativa diferente. Uma hora é a altitude, outra hora é o campo, outra hora é o gramado, outra hora é o torcedor, outra hora é a arbitragem, o jogo às 11 da manhã. A produtividade do Flamengo é que está sendo questionada. Então, assim, cria uma expectativa para a produtividade domingo, né? Já que o planejamento do Flamengo... Não, mas domingo é às 11 da manhã, cara. Vai falar. Vai ser difícil. Pô, Rizek, veja bem, 11 da manhã... calor, o desgaste dos atletas, eles acabaram de vir da altitude, entendeu? Tá bom, Lívia. Pô, é desgastante você ter uma semana, mal teve tempo para treinar, então você precisa compreender. Tá bom. Tá? Deixa eu te falar, fala. rapidinho. Eu lembro que antes de começar a Libertadores, você me perguntou sobre a chave do Flamengo. Eu falei assim, cara, o Flamengo faz 18 pontos fáceis aí, ou a gente chutando ruim, 16. Sabe quanto que ele pode chegar se ganhar todo? 13. Como que é o futebol. Se a gente for lembrar, no ano passado, o Flamengo se complicou de maneira semelhante. Segundo. Eu achava que era a chave para somar 15, perdendo em La Paz. Ou um empate. O problema é ficar em segundo no grupo e jogar a segunda fora. Isso Não aí só, afeta não muito só. o Flamengo. Quanto menor a sua pontuação, menor a sua chance de decidir em casa. Ainda que, digamos, numas quartas de final, você encara um outro time que foi segundo, se esse time teve melhor pontuação na fase de grupos, esse time vai decidir em O casa. Galo fez 9 pontos em 3 jogos. Isso. Então o Flamengo, não é que ele compromete a sua classificação, porque a gente acha que ele vai passar. Mas isso vai fazer com que ele, abaixo a pontuação, tenha menos vantagem para decidir em casa nos confrontos de mata-mata. Como eu disse, até o time do Zico perdeu em La Paz. E o Zico hoje foi ouvido pelo Redação Sport TV sobre as escolhas que o clube fez. Com vocês, Zico. Agora, o problema ali é que você, por mais que você esteja numa boa condição, que aguente, os caras dão uma pancada na bola e obrigam você a correr, eles sabem jogar ali. A bola, ela fica muito leve. Eu fui bater o escanteio lá, atravessei a bola do outro lado. Você viu aqui, dificilmente um goleiro dá um chute e a bola chega no outro gol. Ontem, no final, o Rossi quase quis fazer um gol. Por quê? Porque a bola quando toca no chão, você vê eles mesmos quantos passos erraram ali do lado, jogando a bola para lateral. O time do Bolívar que está acostumado a jogar ali. Então, é quase que impossível fazer um jogo de futebol numa situação como essa. Então, eu acho que é lógico, a única coisa que eu não entendi é que você, em jogos normais, todo mundo faz as 5 substituições. Num momento como esse que é na altitude, o nego tá sem fôlego, tem que botar todo mundo para jogar, cara. Até o quinto goleiro, bora. Porque os caras estão... É fôlego. O que decide ali não é a técnica, a qualidade, é o fôlego. Você vai ver o jogo lá da Champions League, o cara joga na terça, depois joga no sábado, ou joga na quarta e joga no domingo. E depois tem outro jogo na quarta e tal. Então, eles jogam. O jogador de futebol hoje, ele tem que estar preparado para isso, para jogar quarta e domingo, independente de onde for. Disse o Tite. Perdão, disse o Zico. Quem sabe um dia o Tite consiga chegar perto do que é o Zico. Perto, porque chegar no Zico, acho que ninguém nunca chegará no Flamengo. Eu queria fazer uma reflexão sobre o Rafael Claus, que vai apitar o jogo domingo. Eu não a fiz ontem, mas fiquei pensando muito na entrevista do Marcelo Vangassi, que é o presidente da Abrafute, Associação Brasileira de Árbitros de Futebol, que fez uma defesa aqui do Claus, que está no meio de um furacão ali, sobre a escala dele para esse jogo. A escala dele para esse jogo, é bom que se diga, ela foi feita antes do depoimento do Textor na CPI, quando ele volta a falar de Rafael Claus. E antes do Claus ser anunciado pelo presidente da CPI, o Cajuru, como futuro convidado. Por enquanto não está convocado. Convidado, ele e a Daiane Muniz, árbitra de VAR, para participar da CPI. Porque o Textor levou lá um levantamento, que o Claus e a Daiane trabalharam em 11 jogos na combinação, sendo que as outras duplas chegaram no máximo 3, quando combinadas em jogos do Brasileiro. Eu não tenho nenhuma informação prévia para tirar a credibilidade do Rafael Claus para esse jogo. Inclusive, considero o Claus hoje o nosso principal árbitro do futebol brasileiro. Assim como a Daiane é uma das melhores também. Perfeito. Mas eu queria refletir com vocês sobre se a CBF tomou a melhor decisão. Não a de manter, porque o Botafogo protesta depois da escalação do Claus. E aí, depois da escalação,
a CBF não tem como retirar o Klaus. Inclusive, a CBF alega que a FIFA veda esse tipo de interferência. Ela não teria como tirar. E o Botafogo sabe disso. O Botafogo faz o pedido que a gente trouxe aqui e dei em primeira mão que a CBF não atenderia o pedido. O Botafogo faz o pedido para tornar pública a sua insatisfação e expor a CBF, porque ele sabe que não teria como a CBF tirar o Klaus. Mas a reflexão que eu faço é se foi a melhor escolha a escala do Klaus para esse jogo. E não pela qualidade dele, não pela qualidade. Porque a gente sabe, por postagens, por aquilo que está veiculado na mídia, que o Klaus é um dos árbitros na mira do John Textor. A CBF tem que, então, se guiar nisso? Claro que não. Mas tem que ser safa. Na história do futebol, eu conheço vários exemplos de dirigentes que antes de um jogo procuram uma federação ou a própria CBF e você consegue chegar num acerto, não vamos escalar árbitro de um estado tal, não vamos usar, a própria entidade decide não escalar um árbitro para um jogo porque ele tem um histórico envolvendo aquele clube. Eu acho que a CBF, justamente porque o seu presidente, inclusive processa o direito dele, foi acusado, né, de algo grave pelo texto do entendimento do Edinaldo, está processando o Edinaldo na justiça e não vai retirar o processo, mas deixa claro que o processo é contra o CPF do texto, não o CNPJ da instituição Botafogo. Que a instituição Botafogo tem portas abertas na CBF, pelo menos é o que a CBF diz. Eu acho que a CBF ali poderia ter evitado um barulho. E até para proteger o próprio Rafael Klaus, que vai para esse jogo muito pressionado. Pelos dois clubes. O Flamengo pode achar que uma marcação dele pode ser para compensar algo que pode estar no subconsciente dele. O Botafogo pode querer fazer um escândalo por qualquer lateral invertido que ele marque. Eu, sinceramente, cheguei a essa conclusão ontem. Eu acho que não foi a melhor escolha. Não estou dizendo que tecnicamente ele não é a melhor escolha. Mas que por tudo aquilo que está acontecendo hoje, eu acho que seria esperto por parte da CBF, escalar. Por exemplo, tem um outro árbitro FIFA de Copa do Mundo, Hilton Pereira Sampaio. Poderia ter colocado outro e ter evitado o barulho prévio que você já tem com essa escalação para domingo. Mas a minha maior preocupação é para onde que a gente está caminhando com essa história toda. Porque, por exemplo, você citou o nome do Wilton, que é outro árbitro FIFA, que é outro árbitro que é absolutamente questionado em vários jogos do Campeonato Brasileiro. Quem não é? Então, é isso. Então, assim, cara, a gente vai pegar, por exemplo, o Campeonato Carioca... Mas o Klaus é questionado questionado pelo Botafogo. Pelo Botafogo. Por um Flamengo e Botafogo. Mas é que eu acho que o precedente que você acaba abrindo acho que é muito perigoso. A gente teve no Campeonato Estadual mas, Pedro, desse Rio... você acha que ficou ruim pro Klaus, pro Flamengo e pro Botafogo? Sim, mas quando eu digo que a minha preocupação é para onde a gente está caminhando, é que eu acho que não tem uma solução que vai conseguir agradar. Porque a gente teve no Campeonato Carioca desse ano a bizarrice dos clubes sentarem, escolherem o árbitro que vai apitar o jogo e ainda assim a gente viu a grita que teve dentro do Campeonato Carioca. Por que você acha bizarrice se dois clubes chegarem a um consenso que aquele árbitro é o melhor? Você acha bizarro isso? Não é. Se a gente tem uma entidade, é porque assim, são vários erros... Se é um consenso dos dois clubes, esse árbitro é o melhor para apitar o jogo, você acha ruim isso? Eu acho bizarro. Se você tem lá um quadro de árbitros que são... Porque você tem uma entidade lá que ela é responsável. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Você vai chegar na final da Liga dos Campeões, o Manchester City não senta do lado do Real Madrid e fala assim, quem é que a gente vai escolher aqui para apitar o jogo? Eu não tenho conhecimento se já aconteceu ou não em outras partes do mundo, se houve árbitros escalados por consenso. Estou me referindo, eu sei que não é a solução ideal, mas eu acho que politicamente eu teria evitado isso. É que eu acho que o precedente teria evitado. A gente mesmo... Você dá mais... Assim, o Klaus, inclusive para preservar o Klaus vai para domingo, cara, muito pressionado, cara. Mas só corroborando com a fala do Rizek sobre a qualidade do Klaus, eu comentei o jogo Bavi agora, final de semana foi ele que apitou. E a arbitragem absurdamente perfeita. Eu acho ele o melhor árbitro brasileiro. Perfeita. Ele é bem melhor que o Wilton, na minha opinião. Um jogo com atmosfera difícil, um jogo muito pegado, muito truncado, ele levou na qualidade... Então, assim, é claro que entra esse adendo que você falou, de o presidente da instituição não querer por aquilo que ele acha ou deixa de achar. É estranho, mas eu também tô com o Pedro. Eu não acho legal também, não, essa coisa. Eu vou sentar com o Isaac aqui e vou ver... Não. O que eu falei não foi isso. No sentido dos clubes. O que eu falei é que previamente... Evitável. Sim. Era evitável escalar o Klaus. Eu entendo a tese do Rizek. Não, eu entendo. Não existe, faz sentido. Fala, Lino. Não existe o certo ou errado nessa história. Como aquela história do cara que bateu o pênalti e perdeu.
Você faz ele parar de bater pênalti ou você confia nele e bota ele na próxima cobrança de pênaltis, porque afinal de contas você acredita no cara? O Klaus pode curar essa doença toda aí fazendo uma grande arbitragem no domingo, virando essa página e deixando a bola no chão de novo para o trabalho dele. Ele é o melhor árbitro do Brasil. Assim sendo, ele precisa ser colocado nos grandes jogos. Ele não pode ter esse tipo de veto. Como é que você cura essa ferida? Colocando o cara. Mas você corre o risco também de ele perder outro pênalti. Não estou falando de veto. Estou falando de antes de a escala ser feita, depois que a escala foi feita, é óbvio que a CBF não vai tirar o Klaus. Ela nem pode. Mas antes é veto, Rezende. Não, Lino. O Botafogo só se manifestou depois da escala. Não havia um veto prévio. O Botafogo já foi na sede da CBF, já expôs aquele monte de coisa, já conversou. Sim, mas não havia um veto. Não havia um veto. O Botafogo não se pronunciou. Só se pronunciou depois da escala. E só se pronunciou depois de o Textor ter ido à CPI e de o Cajuru, inclusive, anunciar que vai convidar o Klaus para ir à CPI. Então, se o Klaus está no olho do furacão. A questão que eu estou dizendo é que quando foi feita a escala, antes a CBF poderia perfeitamente... Mas já rolou o colocado Flamengo e Botafogo outro antes? Não, ele apitou o último... Sim, pelo Campeonato Estadual. Sim. O último Botafogo e Flamengo do Campeonato Brasileiro foi apitado pelo Rafael Klaus, no Nilton Santos. E? A gente avaliou aqui que a arbitragem dele foi boa. Só que o Botafogo fez um escândalo por 2 lances que ele acha que o Botafogo foi prejudicado. 2 lances interpretativos, né? Ele ficou no olho do furacão. Estou dizendo que por isso que ela é evitável. Teria evitado esse desgaste. Essa escala é evitável. Se vocês não teriam, a gente tem uma divergência, sem nenhum problema. Não, eu concordo contigo. Então tá bom. Ela é evitável, mas não pela denúncia do Botafogo, nem porque isso aconteceu essa semana, mas por causa daquele outro Flamengo e Botafogo. Exatamente. Como eu disse, a escala foi feita antes da CPI. Não, mas o Flamengo e Botafogo já rolou antes. Eu sei, A Lino. CBF tinha que ter evitado por causa daquele Flamengo e Botafogo. É o que eu estou dizendo. E não por causa Exatamente da CPI. isso. Exatamente o que eu estou dizendo. A escala foi feita antes da CPI. A CBF deveria ter evitado por causa daquele Flamengo e Botafogo ela do ano errou passado. antes. Exato. Então a gente concorda. É que assim, se a gente tem... Você concorda comigo. Se a gente acha que o Klaus, e talvez a CBF também ache, que o Klaus é o melhor árbitro no quadro não tem nada a ver com a brasileiro, CPI, tem a ver com o Flamengo e Botafogo do ano passado. Mas é que